Olá, boa noite, boa noite. Hoje vou falar sobre um erro que te faz mal. Eu tive quase para não aparecer aqui hoje. Quase. Foi agora decidido assim, à última da hora aparecer. E nem sequer avisei, não enviei o link para ninguém. Só quem segue as páginas é que deverá estar a receber a notificação, mas espera lá que já aparece, está aqui, gente. Olá, boa noite, boa noite. Então, hoje há um erro que quase todas as pessoas cometem, e que nos faz muito mal. E eu vou falar sobre ele. É desafiante deixar de o fazer, mas consegue-se diminuir e ir diminuindo cada vez mais, porque depois, quando deixamos de o fazer ou diminuímos, nós sentimos toda a diferença. Agora, qual é esse erro? Qual é o erro? Eu já aqui há umas semanas falei sobre um erro que se cometia e era a culpa. Hoje não vou falar sobre a culpa, vou falar sobre a culpa que nós colocamos em nós próprios. Mas hoje o tema não é a culpa. É um erro que quase toda a gente comete, que faz constantemente, várias vezes ao dia, muitas vezes. Algumas pessoas, há umas que fazem mais do que outras, e que não sabem o quanto isso é negativo. Aliás, depois algumas até dizem e tentam disfarçar, e eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso hoje. E estive quase para não fazer, porque estou naquela fase de ter que ligar à corrente, porque foi uma semana mesmo intensa, com muito poucas horas de sono. Aliás, eu ontem dei aula, eu nem tinha 4 horas de sono, porque a colocar o trabalho em dia, não é? De ter estado de férias, e nem 4 horas tinha dormido ontem. E hoje, depois de uma sessão fotográfica, isto cansa, principalmente quando há alguém que não gosta de tirar fotografias, que é o meu caso. E andei aqui meses e meses e meses. Ontem falei sobre procrastinação. Estão a ver? Eu andava aqui a procrastinar, fazer uma sessão fotográfica atual que precisava de fazer. Porquê? Porque pronto, não é? Porque não gosto. Então eu estava aqui a dar este compasso de espera, porque eu não avisei ninguém que ia entrar aqui em direto, não é? O compromisso convosco é de segunda a quarta, que é os 10 minutinhos antes de dar aula. Hoje eu não dou aula, portanto, hoje estou aqui mais tranquila, mais serena, aqui a falar sobre este erro. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou a ver aqui alguns nomes de alunos meus e estou a gostar de ver especialmente ainda bem que estás desse lado, minha querida, porque já estive ali ao telefone com ela a dar ali uma ajuda. Então, do que é que eu estou a falar? Que erro é que eu estou a falar que faz assim tão mal? E faz mesmo. Uma das coisas e eu estou a falar deste erro porquê? Porque eu tenho feito umas perguntas nos stories e tenho pedido para me dizerem que situações que queiram que eu ajude, que dê dicas, que esclareça, e eu tenho respondido. E depois algumas que são preciso de elaborar mais, e esta não me falaram sobre esta situação, mas falaram sobre um problema que é causado por este erro também, que é ter sempre o pensamento focado no negativo. Quem é que aqui era assim, antes de ser meu aluno? Quem é meu aluno? Quem já foi assim, está a melhorar? Ou quem ainda tem tendência, sabes aquela coisa de o teu pensamento vai sempre para o pior, pensa sempre no pior, está sempre a pensar nas coisas más, sempre nas coisas negativas, pensamento negativo. E eu tenho tido algumas pessoas, anda aqui o meu Ruca, o meu cãozinho aqui à minha volta, vocês devem ouvir os passinhos. E eu tenho tido algumas pessoas a dizer, Márcia, uma das coisas que eu sinto é que tenho sempre um pensamento muito negativo, é difícil deixar de pensar sempre no pior, esperar o pior, estou sempre a pensar nas coisas más que aconteceram, nas coisas más que podem acontecer, e é um desafio eu deixar de ter um pensamento tão negativo. E quem não é meu aluno, dos seguidores, vão-me pedindo muitas vezes ajuda neste sentido. Porquê?
Porquê que isto é importante? Porque, por exemplo, quem sofre de ansiedade tem habitualmente sempre o pensamento muito focado no negativo, pessoas que sofrem de depressão também, e esta situação do pensamento sempre no negativo é algo que me tem impedido ajuda, não é? O que é que podem fazer? Pois, estou sempre com medo, exatamente, e estou aqui a ver uns erros. Quem é que tem às vezes pensamento, pensa muitas vezes, vai sempre pensamento para o pior? Muita gente, não é? Eu não estou a ver aí muitos erros, as minhas alunas não colocam o eu, porque é para depois eu não puxar as orelhas. Podem colocar, porque eu sei que algumas ainda estão aqui numa fase de início, mas pelo menos se não colocavam, querem, se agora não têm esse pensamento tão negativo, já tiveram. Agora não, já têm aqui algumas ferramentas que ajudam a mudar isso. Então, o que é que nós fazemos que faz parte de uma cultura tão entranhada no nosso dia a dia? Uma coisa muito simples. A crítica. O criticar. As pessoas, e vivemos numa sociedade altamente crítica, não é? Criticar é um exercício para a nossa mente mau, porque o criticar, não venham, críticas construtivas, não. Críticas são coisas negativas. Quando nós queremos fazer críticas construtivas, não é? Não é críticas construtivas, são sugestões de melhoria, que é completamente diferente. Agora, o criticar é algo que é muito... Então, as mulheres, e agora os homens estão aí a assistir, vão dizer, sim, as mulheres são muito críticas. Os homens também, mas as mulheres, então, em casa, não é? As mães, esposas, criticam muito, e eu já falei sobre isto, já dei dicas aqui, inclusive. O criticar é muito negativo. Porquê que é negativo? Por duas coisas, vocês já sabem, não é? Quem não me conhece, meu nome é Márcia Melo, eu sou licenciada em Psicologia e sou especialista em Física Quântica. E o que é que eu faço com a Psicologia e com a Física Quântica? Eu ajudo pessoas a acordarem todos os dias com mais motivação, com mais alegria, com mais serenidade e com mais energia para poderem criar a vida feliz e abundante que desejam. O criticar... E eu expliquei isto porquê? Porque eu vou explicar porque é que criticar faz mal, quer pela psicologia, quer pela física quântica. Sempre que nós estamos a criticar, que exercício na nossa mente? Pensem que a nossa mente é como um músculo, não é? E se nós estamos sempre a trabalhar a mente para pensar em coisas em que está a criticar, a nossa mente está focada no negativo, não é no positivo. Então a mente está a criticar, está a pensar no negativo, está a identificar aspectos negativos. Então nós estamos a habituar a mente a focar-se nas coisas negativas, constantemente. E muitas vezes as pessoas criticam e nem se apercebem. E de coisas banais, de coisas pequeninas, de coisas insignificantes muitas vezes. E isto pode parecer assim, isto não é importante. É muito importante. Se tu queres começar a ser mais feliz, se tu queres ser uma pessoa mais serena, mais tranquila, se queres viver em maior harmonia, se queres atrair mais abundância para a tua vida, é importante que tu diminuas aqui o teu nível de crítica. E isto, claro, que é um risco vir para aqui online falar em crítica quando vemos tantas pessoas altamente críticas no online. Mas isto faz-te mal, porque olha, sempre que tu estás a criticar, tu sem te aperceberes, isto significa que estás a desenvolver aqui emoções negativas. Vais colocar aqui o teu corpo a produzir químicos que são negativos, que fazem mal à tua saúde. Estás a focar-te mais uma vez em emoções negativas, que não fazem bem, em vez de emoções positivas que fazem bem. Pensa, se queres arranjar um estímulo para criticar menos, pensa que cada crítica vai-te criar uma ruga. É verdade. Porquê? Porque as críticas, como geram emoções negativas, nós vamos, é quase como um gerador de stress, veneno para o corpo, veneno que faz mal, faz envelhecer o corpo e faz também envelhecer a pele, dá rugas. Portanto, se queres ter menos rugas, critica menos. Agora, depois à luz, vocês estão a ouvir bem? Digam lá, está a fazer sentido? Que eu não estava aqui a olhar para as vossas mensagens. Isto agora eu falei em críticas e fez silêncio nas mensagens.
Está a fazer sentido para vocês? Digam lá. Quem é que critica? Quem é que critica? Escreva aí nas mensagens se critica ou não, ok? Eu que já critico muito menos, aquilo que eu hoje ensino nos meus programas, não é? A metodologia que eu ensino para ajudar os meus alunos a criarem a vida feliz e abundante que desejam, eu criei essa metodologia foi testada comigo quando eu transformei a minha vida e comecei o meu processo de transformação. E, um, uma das mudanças, não é? Foi diminuir aqui aos níveis de crítica, começar a criticar menos. Mas ainda hoje, volta e meia, não é? O doente ataca e isto vem ao de cima aquilo que era o habitual. E ainda hoje eu estava, inclusive, estava a dizer alto qualquer coisa. O papá, estava a falar com a minha filha, estava a dizer: o papá faz sempre e depois calei-me. E a minha filha disse: oh, mamãe, não acabaste? E eu disse: pois não, porque a mamãe ia criticar. E depois alterei logo e disse: e o papá é maravilhoso, é o melhor papá do mundo, não é? Então a mamãe não vai criticar para não atrair mais coisas negativas. Portanto, e não acabei a frase e tomei essa. Já te critiquei, estou a ver aqui uma aluna a dizer: já critiquei mais. Claro que sim, os meus alunos e aprendem ferramentas para deixar de criticar, não é? E diminuir. E isto é muito importante nós diminuirmos. Agora, à luz da física quântica, o que é que acontece? Física quântica tem a ver com a nossa vibração energética. Outra aluna minha, a Ruth, dizer que critica muito menos. Claro que sim, muito menos, não é? O que é que acontece à luz da física quântica? A física quântica, sempre que nós estamos a gerar e a sentir emoções, nós estamos a colocar o nosso corpo numa vibração energética. Vibração energética é essa que atrai energia igual. Ora, se eu critico algo que não gosto, eu estou a atrair para o futuro mais coisas iguais para eu criticar, mais coisas más para eu criticar, porque nós não criticamos as coisas boas, nós criticamos quando alguma coisa está mal. E nós queremos na nossa vida o quê? Viver com crítica, estar a criticar, a gerar conflito, a chatear-nos, ou queremos uma vida com harmonia, com alegria, com felicidade? Nós queremos. Se queremos, podemos não querer. Pode haver quem não queira, mas se queremos viver uma vida com serenidade, não queremos ter ansiedade, não queremos ter problemas, queremos ser tranquilos, ser felizes, então devemos criticar menos ou não criticar. Este é um dos erros que a maioria das pessoas comete e não se apercebe do mal que faz. Digam lá, faz sentido, mas quando as coisas não estão a funcionar como devemos modificá-la, e aí é uma crítica. Nós não temos que criticar. Quando alguma coisa não está bem, nós podemos conversar, dar sugestões de melhoria. Ok? Sugestões de melhoria. Mas muitas vezes acontece que as pessoas estão a criticar, a dizer: aquela pessoa está sempre a fazer isto, aquela não sei o quê. E estão sempre a olhar para o mal dos outros. Ora, quando nós estamos focados a olhar para o que está errado nos outros, primeiro, nós estamos a olhar para nós, nós estamos a dedicar esse tempo a nós, à nossa evolução, à criação da nossa melhor versão. E depois, outra questão, que é o tempo que eu gasto a criticar alguma coisa nos outros, é tempo que eu deito ao lixo. Pensem assim, o tempo é o nosso bem mais valioso. Se eu gasto o tempo a criticar os outros, eu estou a deitar o meu tempo ao lixo, porque não o estou a aproveitar para mim. Porque eu, quando critico os outros, não é? Imagina, aqui com a ampulheta. Nossa vida, o tempo está sempre a cair, não é? O tempo está sempre a cair. A diferença é que nós não sabemos qual é o prazo de validade que temos. E o tempo continua a cair. Mas nós não sabemos o tempo de validade que temos. Ora, se eu que não sei até quando eu vou continuar a ter o tempo a cair, porque não sei quanto tempo é que tenho de vida e nenhum de nós sabe, não é? Nenhum de nós sabe o nosso prazo de validade. Se eu vou gastar o meu tempo para estar a criticar os outros, ainda por cima para me sentir mal, não faz sentido. Nós vivemos numa sociedade que é altamente crítica, não é? Mas está errado, não faz sentido nenhum. E por isso é que as pessoas dizem muitas vezes, porque isto são sementinhas que não te ajudam em nada. Não te tornam mais feliz, não te tornam mais alegre, não te tornam mais agradável e não te ajudam a criar
a atrair para a tua vida aquilo que tu desejas. Porque se eu estou sempre a criticar um erro de alguém, eu estou a atrair mais motivos para eu criticar na minha vida. Faz sentido? Isto é verdade. Por isso é que é tão importante praticar o quê? Gratidão. Porque quanto mais nós nos sentimos pessoas gratas, mais gratidão é uma emoção muito positiva que nos faz muito bem à nossa mente, relaxa-nos, faz muito bem para a depressão, faz muito bem para a ansiedade. E, à luz da física quântica, a gratidão faz com o quê? Faz com que eu atraia mais motivos para ser grata no futuro. E assim criar com mais facilidade uma vida mais feliz, mais próspera, mais abundante. Faz sentido para vocês? Digam lá, digam lá. Agora, vocês podem dizer, é fácil deixar de criticar ou diminuir ao nível da crítica? É um bocadinho desafiante, mas consegue-se com a tomada de consciência. Agora, muitas das pessoas que me têm pedido ajuda para mudarem o pensamento do negativo, uma das formas é esta, é criticar menos. Porque pensa, quando as pessoas estão a criticar as outras pessoas, elas estão a gastar, sempre qualquer um de nós, eu, vocês, sempre cada um de nós, olá, boa noite, sempre cada um de nós está a gastar o seu tempo, o seu bem mais valioso, a criticar o outro. Estou a deitar o meu tempo fora, a minha vida estou a desperdiçá-la. Isto faz sentido? Sim. Eu sei que muitas vezes me pedem para eu vir aqui com soluções mágicas, não é? Com ideias. Isto não há magia, há ciência, está bem? Agora, os passos a dar ou são mais desafiantes ou menos desafiantes. Por isso é que é tão importante aprender a estratégia certa, criar novas rotinas, ter o apoio e orientação, conforme faço eu com os meus alunos, porque há toda uma metodologia e sei que este tema há crítica, há pessoas que estão aqui a ver e dizer eu não critico assim tanto, mas a verdade é que nós criticamos. Nós vemos no carro, e hoje em dia vê-se isso até nas crianças pequeninas, logo pequeninos, vê-se os miúdos a criticar o que o outro fala, o que o outro, a brincadeira do outro, a roupa do outro. Isto tudo são um espelho do que vêm os pais em casa a fazer. Portanto, os adultos que somos nós, os crescidos, não é? Que passamos a vida a apontar o dedo, a dizer, aquele fez mal isto, aquele fez mal aquilo. Nós não estamos a ver os nossos erros. E os nossos erros para quê? Para nós criarmos constantemente a nossa melhor versão. Porque, na verdade, todos nós devemos o quê? Devemos querer viver uma vida de felicidade e abundância, não é? Os alunos que estão comigo nas minhas turmas e que eu ajudo a criarem a vida feliz e abundante, é porque querem realmente ou mais serenidade ou realizar sonhos, ou acima de tudo, resumindo, é viver uma vida feliz e abundante. E para nós gerarmos, atrairmos abundância para a nossa vida, para nós termos a nossa mente focada nas coisas positivas, é muito importante alterar isto e mudar isto. Eu não era assim, não é? Aliás, eu, na minha vida passada era altamente crítica, então a gerir pessoas, vocês não imaginam, não é? Era altamente crítica, mas houve aqui uma mudança de padrão muito grande, muito grande. Fez sentido? Dúvidas, questões, perguntas? Eu hoje estou aqui mais serena e tranquila porque hoje não dou aula, mas dúvidas, perguntas, fez sentido? Se fez sentido, quero que vocês coloquem aí um like. No Instagram tem que ser depois, não é? Quando terminar o direto, eu partilhar. Não sei, mas quantas coisas estão a funcionar que devemos verificar? E aí... crítica, não, já respondi a essa questão. Se ficou dúvida, coloca aí comentário, que eu hoje tenho aqui tempo para ver aqui. Aprendi contigo, pois foi, minha querida aluna, ainda faço, mas depois altero e domino o doente. Uma aluna minha, vocês ouvem a falar do doente, já sabem, são alunos. É verdade, o que é isto do doente? Eu já expliquei, não é? O doente não é doente nenhum, como é óbvio, foi o nome que me veio à cabeça, pronto. E já sabem que
Quem já me acompanha, os seguidores já me acompanham há mais tempo, sabem que a forma como eu explico as coisas é sempre uma linguagem simples, acessível, do dia a dia, e não vou buscar nada complexo, nem linguagem académica, nem complexa, porque depois dificulta, não é? Para as pessoas acharem, isto é muito difícil, eu não vou implementar. Pronto. E não é. Aliás, os meus alunos sabem, eu digo sempre, é fácil o que eu ensino. O desafio é vocês conseguirem depois manter as rotinas consistentes de implementarem. Agora, o que é o doente? É o nosso maior inimigo, somos nós. Ainda hoje eu estava a falar com uma aluna minha e ela, é o doente. Eu, pois, mas não te esqueças que o doente somos nós. O doente é uma parte de nós. Seja como for, nós estamos sempre no comando. Somos nós que lideramos sempre. Agora, podemos é deixar que o doente assuma ali uma posição de mais força. Grito muito menos. Ok, tudo faz sentido. Obrigada, minha querida. Gosto muito de ouvir. Obrigada. Eu gosto muito que vocês estejam desse lado. Portanto, espero que tenha feito sentido. Se não há mais dúvidas, tenho ainda coisas para fazer hoje, mas hoje tenho que recuperar da sessão fotográfica. Estão a ver? Eu não gosto. Quem me conhece, quem me segue, os meus alunos e quem me conhece, não é? Sabe que eu sempre fugi de fotografias e olhem, hoje, por fazer o que faço e para ajudar pessoas, eu faço direitos, e tenho que tirar fotografias, que eu não gosto nada mesmo. Pronto, meus queridos, minhas queridas, eu espero que tenha feito sentido, tenham gostado. Olá, minha querida Cristina, Sandra, tenho aí muitos alunos aqui a espreitar e eu hoje não avisei como devia de ser. Mas pronto, vocês depois veem aqui a gravação e eu partilho o link. Quem ainda não recebe os meus e-mails diários e quer receber, há mais de um ano que eu estou a enviar um e-mail por dia com dicas, com orientações, já sabem, eu depois posso colocar aqui digam-me que querem. E eu tenho também o e-book que vocês podem receber. Boa noite. A ansiedade não termina com boas ações? Claro que não. Não termina com boas ações, não é suficiente, claro que não, claro que não. Mas eu tenho aqui uma pessoa que está assistindo no Instagram e a perguntar se não, a ansiedade não termina com boas ações, mas se nós criticarmos menos, significa que nós estamos a programar a nossa mente para olhar mais para o lado positivo e menos para o lado negativo. Quando nós temos menos propensão de pensar nas coisas negativas e sentir emoções negativas, temos uma probabilidade menor de ter medo do futuro e ter ansiedade e de sentir ansiedade. Portanto, é um bocadinho para ajudar a diminuir a ansiedade. É preciso mais, claro que sim. É preciso mais, muito mais, tá bom? Mas, deixem que vos diga, e aí depois tenho aí alunos que se me quisessem contrariavam. Eu tenho alunos que durante muitos anos viveram com ansiedade. Tenho alunos que durante muitos anos tomaram medicação para ansiedade. Tenho alunos que não dormiam por causa da ansiedade, e fobias e muitas vezes até com ataques de pânico. E cá, ao colocar estas metodologias que pode parecer banal, isto é só uma coisinha, não é? Hoje, ou retirar a medicação, ou deixaram de tomar medicação. Nunca deixem de tomar medicação, a não ser um médico que prescreveu a fazer o devido desmame, e foi isso que aconteceu, mas é possível. Tenho uma aluna que há 30 anos tomava de medicação e mudou completamente, tá bom? Portanto, uma boa noite a todos. Já sabem, sempre que possível eu apareço cá para fazer um direito. Hoje, a ansiedade social dificilmente diminui com a não crítica. É um dos passos, sabes, Ricardo? Pode ajudar bastante. Agora só sabes quando começares a implementar. Porque, e na bolha dos meus alunos, isso é bastante visível, porque se aprende a ver as coisas de outra forma. Agora, o criticar menos ou deixar de criticar é só um passo no meio de muitos. É como se fosse um degrauzinho para subir 100.
na escada, tá bom? Vá, um beijinho muito, muito, muito grande. Boa noite a todos. Sejam felizes e amanhã tenham um dia maravilhoso. Beijinhos, beijinhos. Até amanhã.